Hoje estou como líder, gosto desse lugar, mas não sou. E enquanto estiver, e sempre que estiver, quero muito poder desenvolver pessoas. Quero muito poder passar o pouco que sei e aprender com elas. Eu me vejo num futuro próximo ou distante sendo essa pessoa que quer deixar um legado, que quer deixar um aprendizado e aprender também sempre. Olá pessoal, tudo bem por aí? Olá gente, tudo bem? Esse aqui é o podcast Gente que Pode. Aqui a gente conta e cria. E você dá o play e compartilha. Aqui no Gente que Pode nós falamos sobre mundo do trabalho, inovação, tecnologia, impacto social, sempre de um jeito leve, descomplicado e com a presença de um convidado que ajuda a gente a refletir, ampliar o nosso horizonte sobre esses temas. E o assunto de hoje, deste episódio, é mundo do trabalho. Sabe aquelas situações que todo mundo passa em algum momento da vida ou várias vezes ao longo da vida e que fazem parte da rotina de todo profissional? Fazer um currículo, participar de entrevista, de dinâmica de grupo, aí dá tudo certo, você entra na empresa e aí vem o primeiro dia de trabalho. Você vai conhecer os processos, seu novo chefe, seus novos colegas de trabalho, enfim. Toda essa bagagem que faz parte aí da vida de qualquer profissional e que vem mudando ao longo do tempo. Será que com todas as mudanças que vem acontecendo na sociedade a gente faz essas coisas do mesmo jeito? Gi, e em um mundo pós-pandêmico, né, agora em 2023, muitas mudanças aconteceram, né, em diversos setores da sociedade. E no mundo do trabalho não foi diferente. E para poder dar um apoio para a gente, né, para falar sobre esses temas, sobre essas mudanças, sobre os desafios e como encarar esses desafios também, nós contamos com a presença aqui da Lucy Pimentel. E eu vou contar um pouquinho mais quem é a Lucy. Vou pegar minha colinha aqui, gente. A Lucy Pimentel é bacharel em turismo e administração, pós-graduada em gestão de pessoas e em administração com gestão em marketing, é Professional and Cell Coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, com 5 certificações internacionais, é analista de perfil comportamental, ADR Business Partner e executiva com 13 anos de experiência na área de gestão de pessoas. Na sua carreira, ela teve passagens por empresas dos setores público e privado, atuando neste momento como Head de RH em uma empresa de tecnologia. Bem-vindo ao Gente que Pode, Lucy. Prazer ter você aqui. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, inclusive, Gi, Rafa. Oi, gente, todo mundo está nos assistindo. Prazer enorme estar aqui. Maravilha. E, Lucy, a gente gosta de começar o nosso papo, né, apresentando um pouquinho a pessoa que está aqui com a gente. A Gi, ela falou um pouquinho sobre a sua vida profissional, mas agora a gente quer saber. Quem é a Lucy na fila do pão? Ai, gente, a Lucy... eu brinco, né? Porque eu falo... Sou uma coroa que não tem cara de coroa, né, gente? Não tenho mesmo. Eu tenho 41 anos. Sou filha de seu Pimentel e Dona Lúcia. Somos 4 filhos, eu sou a única mulher. Então, comecei a minha jornada de trabalho aos 15 anos e eu digo que eu sou uma menina mulher, porque eu acho que essa minha energia de moleca é que me faz não ter cara de já ser uma coroa. Mas, enfim, não é tão coroa assim não, tá, gente? Nem um pouco, enfim, não, mas o que pra quem ainda é muito novinho, de repente fala assim, nossa, 40 anos, mas é isso aí. Adoro viajar, estar com os amigos, minha família, amo a cultura, acho que pelo sotaque vocês já estão vendo que eu não sou daqui de São Paulo, sou de Recife, então adoro tocar maracatu, curtir carnaval, enfim, gente. Acho que é um pouco da Lucy, esse alto astral aí. Maravilha. Lucy, e com todo esse conhecimento que você tem do mundo profissional, do mundo corporativo, quais mudanças você considera que houveram, né, pós-pandemia, da interação entre candidatos e as empresas nos últimos anos, assim? A gente viu uma crescente tecnológica em se tratando de processos mesmo, porque assim, gente, antes da pandemia, nossos processos seletivos eram totalmente presenciais, né? E a gente ainda vê algumas empresas que buscam profissionais através de técnicas, literalmente testes técnicos, e que precisaram se adaptar, porque aí como é que a gente faz agora para fazer uma seleção, né? Se tá em plena pandemia, todo mundo dentro de casa, então começaram
começaram a aparecer as ATS, né, que são as plataformas de recrutamento e seleção. Então a gente começou a ver um crescente surgimento dessas plataformas que veio nos auxiliar bastante nesse processo, por exemplo, né? Então agora você já não mais precisava ou deixar o currículo na porta de uma empresa ou enviar por e-mail, mas cadastrar. Então, a gente tem muito pano para manga para falar só disso, porque imagine, as pessoas que não tinham tanta acessibilidade ou não tinham computador em casa, como é que ficaram essas pessoas para poder entrarem no campo de trabalho? Em contrapartidas que já tinham uma acessibilidade, acharam ótimo não ter a perda de tempo, de ter que ter o deslocamento, de ir para uma empresa, fazer seleção, porque agora era tudo na ponta dos dedos. Era cadastrar ali seu currículo, fazer o processo todo através de uma webcam e tudo bem. Né? Então, assim, há, de fato, o antes e o depois da pandemia, em se tratando desse subsistema e de todos os outros, eu diria, né, de recursos humanos. Tá tudo bem diferente, mas acredito que é a tendência tecnológica mesmo, não só isso, em todas as outras áreas, e que a gente precisa se adequar. Então, hoje eu vejo como algo muito bom, né? Então, você hoje consegue participar de muitos processos ou testar a tua empregabilidade, independente do teu nível, desde um jovem aprendiz até um diretor, sem perder tanto tempo e com todas as ferramentas na palma da mão, seja para o recrutador, a empresa, seja para o candidato. Sim, eu fico imaginando a dificuldade que deve ser para triar os currículos, por exemplo, que são impressos, como era antigamente, né? Exatamente. Nossa, já pensou só? Você vem daquele monte de papel. Infelizmente não dava para ver tudo, né, gente? Tipo, Não, vamos combinar impossível, que é humanamente impossível, dependendo do cargo. Quanto mais operacional esse cargo, né? Ou seja, quanto mais do dia a dia, atividade fim, seja aquele cargo, mais currículo a gente recebe. E, de fato, a gente tinha que olhar. Mas aí a gente criava critérios. O que hoje a plataforma faz, que é fazer essa triagem ali, a gente coloca qual é o perfil exatamente que a gente quer, e a própria plataforma ela já vai fazendo esse funil internamente, automatizado, era o que a gente fazia. Era bater o olho, eu quero a escolaridade tal, experiência tal. Então, a gente pula. Então, era uma triagem também, assim, de uma leitura dinâmica. Depois a gente voltava para ler, de fato, o currículo. Mas, inicialmente, pelo volume, era uma leitura dinâmica. Tem ensino médio, teve experiência em tal empresa que é concorrente para o que eu quero, tá com contato aqui, beleza. Vai. E assim, a triagem era isso. Dinâmica, né? Bem dinâmica. E depois aqui voltava para ver se fazia sentido, chamava para conversar. Era Entendi. isso. Você trouxe bastante aí sobre esses ganhos, né, de agilidade, enfim, nesses processos. Agora, pensando em desafio, você acha que os desafios que foram impostos, porque foi tudo muito rápido, ninguém imaginava que ia dar essa virada, você acha que foi mais desafiador pro candidato, ou para as empresas, ou para todo mundo? Como é que é a tua visão sobre os desafios? Eu acredito que teve um desafio para todo mundo. Mas talvez as empresas elas ainda não estivessem preparadas para essa mudança. Acho que no início todo mundo pensou que fosse durar 15 dias, né? Sim. Pandemia, beleza, gente, pandemia, tá. Mas o que é isso? Não chega aqui. Daqui a 15 dias a gente volta, tá tudo bem. Carnaval, vamos pular carnaval, tá? É lá na China. Agora depois do carnaval, o negócio chegou. Então, acho que assim, muitas empresas que não estavam adaptadas, a maior parte das empresas brasileiras não tinham ainda o benefício do home office. Então, algumas grandes já existia a escolha, ainda assim, você até nem optava tanto, porque como estava todo mundo no escritório, então não fazia muito sentido, né? Às vezes você perdia a reunião, porque ninguém queria ligar uma câmera para ficar só você em casa, então não rolava muito. E aí, quando a gente se viu nessa situação, muitas empresas tiveram que, de forma mais urgente, se adaptar, e agora? Como é que a gente faz? A gente precisa dar a gente chama de setup, né? O espaço dentro de casa que você monta para poder fazer o seu home office. E aí a gente paga o funcionário quem tem, a gente só manda o computador, uma cadeira, e aí em contrapartida o funcionário. E agora? Olhando para minha vida, moro com meus avós, moro com, sei lá, tenho filhos, tenho cachorro, barulho, moro num subúrbio que é mais barulhento. Como é que a gente faz agora para passar por isso? Então, acho que houve desafio das duas partes. E aos poucos a gente foi tentando se adaptar do jeito que podia e encontrando formas. Dentro dessa área de recursos humanos, ouvimos muito falar o novo normal, que não existe. Nunca existirá o novo. Existiu um formato de ser e fazer a coisa acontecer, e agora é outro que
ao passo que a tecnologia vai avançando, a gente vai se adaptando a ela. Não vai ter um formato mais fixo, na minha opinião, tá? Sempre estaremos em constante mudança, porque a tecnologia está avançando a todo tempo. Então, eu acredito que hoje, quem não se atualiza, seja empresa, seja candidato, quem não está antenado nesses novos... no que vem surgindo de novo tecnologicamente, vai sentir sempre uma dificuldade. Então a primeira dica é, vamos se manter informado do que há de novo hoje, para que não tenhamos tanta dificuldade como tivemos no início da pandemia. Sim. Tá? E é um processo que eu vejo também dessa mudança, tem muitas empresas de tecnologia agora que estão pedindo para que os funcionários voltem presencial, né? Para as empresas, e a galera falou, não volto. Não vamos voltar. Não vou voltar. E aí tá nesse embate e tal. Como é que fica isso, né? Eu percebi um movimento do final do ano passado para cá de muitas empresas que de fato optaram pelo formato híbrido. Houveram naturalmente diversas pesquisas, seja pela Gartner, né, enfim, alguns institutos e consultorias grandes dentro da nossa área que fizeram pesquisas e mostraram que hoje a maior parte da população tem optado pelo híbrido. Mas o remoto fica coladinho ali, né? Por quê? Porque, eu posso trabalhar em qualquer lugar, né? Que é o que a gente chama de anywhere office. Então, hoje, alguém que morava em apartamentos menores, em lugares barulhentos, no centro da cidade, que pôde ir, sei lá, morar na praia, morar no campo, não quer voltar, porque você se readaptou a um novo formato com qualidade de vida. Porém, as empresas, um dos desafios grandes que as empresas tiveram foi o da comunicação, que já é, por si só, eu diria que é a coisa mais complexa da humanidade. Sem pandemia, sem home office, já é muito complicado. Vamos combinar. Então, como se comunicar bem? Veja, nos corredores, nós do time de pessoas e cultura, RH, como queiram chamar, a gente já é preparado para ter esse feeling, né? A gente já sente, já sabe, com um olhar de um funcionário, uma conversa de corredor, se está tudo bem, se não está, como é que está aquele líder. E a gente tem as nossas ferramentas e ações para entender como é que está aquilo. Quando a gente está falando de home office, a gente se prepara para ligar uma câmera. Sim. Ou não. Porque aí eu não ligo. Eu tô ali de pijama, não tô bem, mas eu não preciso ligar a câmera. E como é que a gente tem certeza que esse funcionário ele tá bem, entendeu? Então, às vezes, se a comunicação já não era tão boa, agora eu não tenho certeza. Então, muitas empresas optaram por trazer cada vez mais para o escritório, primeiramente a fim de melhorar uma comunicação, de fato ter esse entendimento. E depois, porque houve um impacto muito grande cultural. A gente está falando de uma mudança radical na cultura organizacional. A gente não está mais no presencial. Eu não consigo mais fazer ações como aniversariantes do mês, ou sei lá, qualquer coisa assim, né? O comercial fechou um contrato, vamos fazer aqui. Estourar champanhe, assim. Como que faz agora? Não é tão simples. Eu não consigo mais reunir a empresa toda, parar toda a empresa para fazer isso. Então, esse foi mais um dos desafios que as empresas tiveram e, por isso, estão cada vez mais optando por esse regresso. Só que, essa é uma necessidade minha enquanto organização, para a melhoria da produtividade, porque você tem uma equipe que está junto no mesmo propósito, no mesmo objetivo, bem alinhados na comunicação, eu produzo mais, eu tenho melhores resultados. Mas o cara que foi pro campo, que se readaptou, que vendeu o carro, que mudou a vida dele inteira. Pois que agora tem talvez um filho, que optou por ter, porque como é que faz para trazer essa pessoa? Como é que eu convenço agora? Sim. Então a gente ainda tem muito isso, né? Principalmente na área de tecnologia. Isso é aquilo que você disse, né? É se acompanhar para adaptar. Exatamente. Precisa se adaptar. Eu vejo isso muito pelos próprios alunos do IOS. Os jovens, hoje, né, eles passaram por esse processo, por essa mudança, e eles tiveram que ficar esse tempo isolado. E esse tempo isolado meio que trouxe todo essa troca, essa interatividade. Esse tempo isolado meio que tirou isso deles. Então, para conseguir ter essa interação, essa troca, esse contato presencial é importante também, né? Sim, total. E é uma fase muito crucial da vida. Você tá vivendo suas primeiras experiências, já não é fácil por si só. E aí, de repente, tranca e aí corta o convívio. E aí, depois volta tudo. E agora, assim, vai lá. Arruma um trabalho, namorada, faz amigos. E quando volta é tudo de uma vez,
né? Ou Aham. volta tudo de uma vez. Uhum. Ou o jovem volta tudo de uma vez. Quero viver todos esses 2 anos que eu fiquei trancado loucamente. E isso traz uma série de questões também, Sim. né? Sem Sim. dúvida. Uma delas, por exemplo, é sobre o home office, né? Uhum. É muito... como a gente estava falando, que ele é importante e tal. Só que eu trago uma questão para você aqui, Lucy. Por Tá. exemplo, para um jovem que está começando hoje, primeiro emprego, primeira oportunidade, você acha que já começar nesse formato do home office, 100% home office, funciona? Gente, particularmente, Uhum. eu acho que é um dificultador muito grande. Então, eu diria que não é o melhor formato, o formato ideal para um jovem. Por quê? A gente está falando de alguém que recém saiu do colégio ou está estudando ainda, a depender, né? Porque jovem aprendiz começa ali com 16 anos, então às vezes você está terminando o ensino médio, enfim, ou ingressando na faculdade, ou já na faculdade, mas nunca trabalhou. E aí é o momento de você entender o que é esse mundo corporativo. Uhum. E como é que você entende isso dentro de casa? É necessário ter um acompanhamento. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu atuo numa empresa, né, uma startup de tecnologia lá de Recife, do Polo Digital, a Even 3, e a gente optou por, no primeiro mês do ingresso desse colaborador, o onboarding, que lá a gente dura 2 semanas, só o onboarding, 2 semanas, e depois, quando a pessoa senta na cadeirinha dela, efetivamente, ela ainda passa o restante do mês, ou seja, as primeiras 4 semanas de trabalho, ela vai estar no escritório presencialmente. Por quê? Porque ali é onde ela vai ter contato diretamente com a cultura. Ela não está lendo apenas que nossa cultura é flexível. Não, ela está vendo a flexibilidade acontecer. Precisa né? viver, né? Exatamente. Assim, a depender de onde esse jovem mora, às vezes é mais distante, tem a complexidade do transporte público. Então, assim, não, fica tranquila. A hora que você chegar, a gente senta e conversa. Vai vivenciar a flexibilidade ali. Não é uma coisa que eu só falo. Outra coisa, como ele nunca exerceu nenhuma função, então ele vai ter contato diretamente com o profissional que está ali já há algum tempo, que vai ensinar, que vai supervisionar, vai acompanhar mais de perto, ele vai poder tirar todas as dúvidas que ele tenha, conhecer outros setores, e entender melhor o funcionamento da organização, entender quem ele procura em caso de dificuldade. Por exemplo, o setor de RH geralmente é o primeiro porque é o que faz seleção, mas você só tem contato com quem está ali no Talent Acquisition, né? Quem fez o recrutamento de seleção mesmo. Mas existe outros universos, sobretudo do departamento pessoal, que é onde ele vai tirar dúvidas de benefícios, né? Como é que faz? Eu tenho um cartão benefício para alimentação, chega na minha casa, vocês que me entregam. De longe, essa pessoa que nunca teve contato, por vezes, não sabe nem como perguntar, quem recorrer. Então, estar no presencial, ao menos alguns dias, caso a empresa realmente seja 100% remoto ou no formato híbrido, vai ser extremamente importante e é o formato que eu mais acredito, tá? Depois, quando essa pessoa tiver esse entendimento de tá tudo alinhado aqui, o que ela vai fazer, quem é a supervisão, quem ela vai recorrer, procurar, aí sim a gente consegue flexibilizar para que ela tenha um formato híbrido. Ainda assim, eu não acredito no 100% remoto para quem está iniciando sua jornada de trabalho. Tá? Acho que não é a melhor forma. Mas, certamente, a gente tem cases aí no mercado que pode nos trazer uma outra opinião. Mas acho que para mim, para minha vivência, porque a gente vem fazendo, tá dando super certo. Ter essas pessoas muito próximo. Porque eu vejo assim que cultura é troca, é vivência. E se a pessoa não tem essa vivência, é só uma frase na parede. Exatamente. Só isso. E a gente precisa aprender a trabalhar, né? Parece uma coisa meio redundante, mas a gente aprender todos esses processinhos, essas coisas corporativas. Eu lembro muito quando eu entrei, meu primeiro trabalho numa empresa, num escritório. Eu já tinha trabalhado na área operacional, aí comecei a fazer faculdade e entrei no escritório. E aí, a analista que me acompanhava falou assim, manda um invite. E aí eu... O que é isso? Como eu faço isso? E eu falei, agora eu vou perguntar, vou parecer burra, então não vou perguntar, vou dar um Google. Isso. E aí são esses medos que quando você tá acompanhado, você depois vai pegando confiança e vai, não, vou perguntar, as pessoas vão te deixando à vontade. Se você tá isolado em casa, acabou pra você. Você vai falar, mãe, o que é um invite? Que a mãe às vezes não sabe. Também não vai saber. E detalhe, você fica sem saber, meu Deus, mas se eu perguntar, fulano, pode estar numa reunião aqui, eu vou estar atrapalhando, você fica com o dedo, né, como a gente chama lá em Recife, fica com o dedo, pisando em ovos do que vai fazer. Aí
e tem que dar um Google mesmo. Só que às vezes o Google não vai te responder algumas coisas que é inerente à cultura organizacional. Exatamente. Ele pode te falar assim, né, de forma generalista o que é, mas... E aí, ok, vou fazer um invite, mas por onde? Como? Né? Como? Qual é o e-mail? Qual é o lugar? Enfim, então... Ó, eu dei aula por muito tempo. E se tem uma certeza que eu tenho é que a dúvida tá na testa. E não tá tem aqui, como. né? Você falou, faz tal coisa, a pessoa. Tá bom, você olhou o olhinho torto ali e fala, Vem eu cá acho que que ele eu não vou. entendeu, vem cá. Mas como é que faz isso remoto, né? Exatamente, você não tá vendo. E aí você não tem como acompanhar, no caso de um aprendiz, quando eu falo aprendiz, não só o jovem aprendiz, mas o estagiário também é um aprendiz, o trainee é um aprendiz. Então, ele precisa desse acompanhamento, do feedback, como que eu, enquanto supervisora de uma desses aprendizes, vou de fato dar um feedback mais assertivo se eu não estou ali no dia a dia. Eu vou talvez ver só o resultado. Um outro ponto interessante, gente, que eu quero trazer aqui é que estar no presencial, ainda que a maior parte dos dias, é uma excelente oportunidade para quem está iniciando sua jornada de trabalho de mostrar outras coisas. Essa é uma semana que está acontecendo, enfim, o CONA, hoje foi o último dia, né? Então, assim, quando vocês estiverem assistindo, vocês vão saber que entre os dias 8 e 10 de agosto aconteceu o CONA aqui em São Paulo, e é o maior congresso da América Latina do RH. Então, eu escutei palestras lá falando sobre isso também. Uma pessoa, inclusive, falou, quando eu era estagiário, minha mãe ficava me orientando, filho, quando chega lá, você não fica sem fazer nada. Pede, você terminou o que pediram. Tem mais coisa para fazer, por quê? Porque é o momento que você vai aprender sobre tudo. E as pessoas vão te enxergar enquanto profissional. Vão enxergar que você está com vontade, que você quer crescer, que você quer continuar ali, quer ser efetivado. Então, assim, remotamente, como é que eu faço para fazer a diferença? Então, isso é confuso também para o jovem. Sim. Né? Eu vou fazer só aquilo que estão me mandando e ponto, porque... Então, de fato, gente, é melhor presencialmente para essa galera que está começando agora, sabe? A gente está falando aqui um pouco desses, né, desafios que essas novidades todas trouxeram. E aí eu queria, com esse teu olhar de quem está aí buscando candidatos, né, em contato aí com a frente de recrutamento também, entre outras coisas, o que você traz de ponto de atenção nessas mudanças todas para o candidato? Antigamente eu lembro de ouvir pessoas de RH trazendo, tem os erros clássicos do currículo, na entrevista. Com essas mudanças, com o teletrabalho, né, com o trabalho remoto, com a procura de emprego através das plataformas, o que você tem pego de errado? O que você pode trazer de dica, de ponto de atenção para quem está em busca por trabalho nesse cenário? Por incrível que pareça, alguns erros grotescos que aconteciam no presencial, eles continuam acontecendo. Currículos que faltam, só mudou o formato, infelizmente. Mas muito porque o jovem, ele, por vezes, não é orientado, né? Gente, a gente não... Vou arranjar um emprego, beleza, faz como? Vai lá, se cadastra, coloca lá, mas... Ele não sabe, assim, quais são os elementos básicos de um currículo. Se não houver orientação, graças a Deus hoje a gente consegue ter em algumas escolas, mas principalmente em faculdades, núcleos de estágios e jovem aprendizes, que são lugares que te orientam, como você vai preencher seu currículo, então já chega melhorzinho. Mas a gente ainda pega muito currículo sem, por exemplo, um e-mail, um telefone, ou e-mails, gente, isso é tão antigo. Mas ainda existe, sabe? Eu sempre dou esse exemplo, que é antigão, mas por incrível que pareça. Não vejo mais com esse exemplo especificamente, mas outros que é meio estranho. Assim, sei lá, você é alguém gamer, né? Você gosta de jogar, mas aí você coloca o seu nick, não sei nem como é que se chama lá, mas enfim, o nome que você coloca lá pra jogar é o que você bota no seu e-mail. Põe no seu currículo. E aí põe no e-mail e, consequentemente, no currículo. Então, Super Mario Bros, @gmail.com. Sabe assim, Lucia, a gatinha. Não faz isso, gente, pelo amor de Deus. E um contato que de fato funcione. Outro detalhe você acabou de aplicar o teu currículo para uma vaga. Fica atento, né? É a coisa mais fácil. Tipo, se você de fato está buscando, você precisa estar olhando diariamente teu e-mail. Ficar atento ao celular, né? Mas a gente se adapta um pouquinho também, tá, gente? Do lado de cá, o que é que a gente tem feito muito? Por mais que a gente mande e-mail, vamos lá no WhatsApp. A juventude vai responder sempre no WhatsApp. Pode estar em qualquer lugar, vai dar um jeito de ver. Então, por mais que eu mande um e-mail explicativo, tô lá, fulano, tudo bem? A gente acabou de mandar um e-mail
Aí a pessoa vai lá, porque, enfim, faz parte, é da geração, né? Então, ainda há esses erros, assim, grotescos, ordem, né? Por exemplo, tem pessoas que já trabalharam de jovem aprendiz em algum lugar e está aplicando a uma nova empresa. Em cursos diferentes, que a gente sabe que se você já foi jovem aprendiz, por exemplo, como administração, você não pode repetir, mas supondo, eu entrei aqui como auxiliar administrativo e em outra empresa eu vou entrar como área comercial, você consegue ter, né, 2 contratos, de acordo com a legislação. Aí não sabe o que colocar sobre essa experiência que teve ou acha que não é necessário. Precisa, né? Qualquer coisa. Trabalhei de voluntário na minha igreja. Coloca. Sim. Porque aí já mostra que você é uma pessoa de atitude, que gosta de ajudar as pessoas, que tem... Ai, faltou a palavra agora. Empatia. Entende? São coisas, skills, né, que a gente chama de comportamentos, que são extremamente importantes para um trabalho em equipe. Então, assim, são coisas que você precisa ter lá. Tudo que você puder colocar vai ser importante. Mesmo que seja no rodapé, ou quando você estiver falando no momento de seleção, o que você gosta de fazer, entendeu? Eu adoro tocar violão e eu ensino aos meus amigos. Então você é alguém que gosta de compartilhar, de estar em equipe, de, né, trocar conhecimentos. Isso é bom. E eu acho que isso é interessante também, porque, por exemplo, abre uma vaga, por exemplo, que, sei lá, a pessoa está como aprendiz e ela pode ir para um outro setor. Ela toca violão e tal, fala, eu ensino a galera. Surgiu uma vaga na parte de treinamento, por exemplo, que talvez não é a área que a pessoa tá, é uma oportunidade para ela seguir, né? Exatamente. Já tem ali o skill, né? E aí a desenvoltura e talvez a didática que vai servir para auxiliar numa academia de líderes. Claro que eu não vou colocar um jovem para dar o treinamento, mas vamos lá, ele vai me auxiliar ali, passando as pesquisas de satisfação, entendendo como é que funciona a dinâmica, recebendo talvez o instrutor, o palestrante, quem quer que seja, observando se vai ter buffet, se não vai. Então, assim, ele já vai introduzindo no campo, que aí ele não está vendo só treinamento, ele está vendo eventos. Entende? Então, assim, ele já está aprendendo várias coisas junto, né? E isso é enriquecedor. Sim. Com certeza. Enriquecedor profissional. Isso é muito legal. Eu queria fazer agora uma outra pergunta. Eu pedi pra você trazer um pouco sobre essa coisa da procura. E aí, mesmo a empresa tomando todos esses cuidados de recepcionar esse candidato, né? No primeiro momento, permitir que ele vivencie a cultura ali presencialmente, que ele entenda, depois ele vai para casa. Tá. Você acha que essa pessoa tá ilesa a cometer erro, ou os RHs ainda vem sofrendo um pouco com profissionais até mais experientes que não tem uma postura muito legal no home office? O que você acha que pega? O que você traz de dica? Gente, ser humano, né? Pessoas. Pessoas são complexas, então é passível de erro, é passível de desmotivação. Uma coisa que a gente vem falando muito hoje em dia no RH, algumas palavras que eu trago aqui para a gente refletir. Uma delas é confiança, porque eu posso dar a flexibilidade que for, mas se eu não confio na empresa ou no profissional, eu vou ter algum probleminha ali já de comunicação, de entrega, de sei lá o quê. Outra coisa, alinhamento de propósito, né? Você precisa entender o que é que você quer. Ainda que seja um jovem, precisa estar claro onde você quer chegar. E se você ainda não souber, você precisa ter uma liderança que te conduza a isso. Então, o propósito. O porquê que eu tô aqui? O que é que esperam de mim? Né, quais são os papéis e responsabilidades dessa minha vaga, em qualquer instância. Isso tudo vai ser um facilitador para que, onde quer que você trabalhe, você faça boas entregas. E quando você entender que algo nesse sentido está desalinhado, é importante você reportar para a liderança. Porque, assim, por vezes a gente faz uma avaliação de desempenho, e aí existe uma metodologia chamada Nine Box. Eu não sei se vocês conhecem, mas existem vários boxes, na verdade. A Nine Box é a mais famosa. Literalmente, 9 caixinhas, onde você vai do profissional estrela lá, do melhor,
até, quer dizer, seria o contrário, mas desde o funcionário que ele não está rendendo, seja na entrega de resultados, seja no comportamento ou com potencial de desenvolvimento, seja o cara que está entregando tudo, que é o exemplo da empresa. Então, são 9 caixinhas e aí você faz uma avaliação que ele vai te dizer em que caixinha você está. Se você é um profissional mantenedor, se você é um profissional estrela, enfim. E aí, quando a gente faz uma avaliação dessa, não importa qual você faça, eu estou dando esse exemplo, mas você consegue entender onde aquele profissional está. E existem alguns quadrantes que, às vezes, o profissional ele não está ali porque ele quer, ele está ali porque ou a seleção lá não foi bem feita, ou porque houve uma mudança de estratégia da empresa que colocou esse profissional que tem um perfil para outro cargo, num cargo errado. Então, às vezes, essa possibilidade de erro não é nem só porque está em home office, ou porque o profissional está desalinhado com o propósito, mas porque ele está fazendo algo que ele não tem perfil para fazer. Sim. Então, existe uma gama de possibilidades que pode trazer esses problemas ou erros e que precisa ser analisado com muito cuidado, né? Beleza. Eu queria trazer um tema aqui, aí a gente foge um pouquinho, eu queria trazer um tema que está muito em alta agora, que é assim, houve um boom, né, das inteligências artificiais agora. Então, o Google Bard, o ChatGPT, Midjourney, tem diversas ferramentas de IA. E aí, muita gente tem dito que algumas profissões vão ser extintas por conta das inteligências artificiais e tal. E eu queria saber um pouquinho o que você acha disso, se isso impacta diretamente no trabalho do RH, na parte de contratação. Sem dúvida, impacta. Mas eu diria, gente, nunca vai deixar de existir pessoas. A gente não vai ser substituído por máquinas. Todo mundo vai ser, pronto, acabou a humanidade. Não, a gente não vai. Gente, eu não acredito nisso de verdade. Agora, existe sim algumas profissões que deixam de existir ao passo que a tecnologia avança. Se a gente olhar um pouco para trás, e não estou falando de distante não, tá? Eu estou falando aqui de década de 80, 90, a gente ainda tinha maquinistas dentro do elevador. Exatamente. Eu estou falando de uma coisa de agora, pouco tempo, tá? E hoje a gente não tem por quê? Porque com o avanço da tecnologia, tem elevadores agora inteligentes, que não seria bem o IA, vou chegar lá, mas máquinas mais inteligentes, onde eu agora só digo qual é o andar que eu vou e aí ele me leva. E aí existem várias formas, né? Existe aqueles que eu escolho do lado de fora, ele me diz qual dos elevadores eu vou subir, né? Tem elevador que vai conversando com você, bom dia e tal, entende tudo. Então, eu não preciso. Então, um cargo, uma vaga extinta. Ônibus, foi uma das coisas que eu acho... Eu estou dando esses exemplos mais operacionais porque são exatamente as profissões mais operacionais e que fazem coisas mais repetitivas, uma máquina substitui com muita tranquilidade. Acredito que aqui em São Paulo se chama cobrador de ônibus também. Sim. Né? E aí, se eu tenho hoje um cartão onde eu coloco crédito que vai me dar essa possibilidade de acesso ao transporte público, eu não preciso de alguém para estar recebendo dinheiro, até porque as pessoas hoje têm cada vez menos andado com dinheiro. Então, esse tipo de cargo são os mais rápidos, é de fato extinção. Agora, ainda que haja um avanço, e aí eu já vou dar entrando agora literalmente no ChatGPT, que é algo, inclusive, que eu fiquei pensando, gente, como é que ficam os redatores da área de marketing? Então. Né? Oh Deus, como é que ficam os designers com Midjourney? Que agora eu digo, quero uma foca olhando pro céu, estrelado, em cima de uma casa. Aí o Midjourney me dá um monte de opção. Os designers devem ficar loucos. É uma coisa que, infelizmente, haverão muitas empresas que vão deixar de contratar determinados profissionais para ter esse tipo de recurso. Mas não quer dizer, eu diria que até são empresas menores, que talvez por corte de orçamento, porque são pequenas, ou até mesmo que tenham um olhar muito restrito para essa área. Mas quando eu tenho profissionais que, além de estarem super atualizados com essas ferramentas e que também se utilizam dela para aprimorar o seu trabalho, eu vou querer o cara pelo que ele me traz de criatividade. Por mais que o Midjourney me dê opções, vou dar um exemplo, tá, gente? Eu uso. Eu sou RH e o que tiver de novidade
Vou usar para eu entender, Sim. eu não vou falar de nada sem ter propriedade. Sim. A empresa que eu trabalho tem uma mascote que é a foca. Uhum. E aí, nessa minha gestão, que iniciou no ano passado, a gente trouxe essa comunicação interna e o endomarketing com muita fortaleza. Eu não tenho um marketing dentro do meu setor de pessoas e cultura. Existe o marketing da empresa institucional, mas por sermos uma empresa pequena, a gente não conseguiu ter esse braço. Sem problemas. Eu tive que... Algumas coisas, naturalmente, eles fazem, porque é institucional, lógico que eu vou recorrer. Mas, quando eu quero comunicar com a Foquita, agora mesmo, Copa feminina, fizemos a mesma coisa que a masculina. Abonamos 2 horas para todo mundo da empresa assistir os jogos. Então, eu fui lá. Midjourney, querido, me dá uma Foquita. Com a camisa do Brasil. Com a camisa do Brasil no estágio. Me deu, mas parecia um leão marinho. Entendeu? Não era uma foca. Então, assim, dá pra passar? Dá. Mas se fosse um design, ia me dar muito melhor, com a marca da empresa, com a camisa do Brasil, com a marca da empresa. É outra coisa. Então, eu não acredito que vai ser totalmente extinto, mas... Sim, você é profissional, independente da sua área, esteja por dentro de tudo que acontece, esteja atualizado. Hoje a gente vê, como é o nome daquela tecnologia que o pessoal coloca o rosto e bota a voz igual, esqueci agora, que eles mudam. Deepfake. Assim, um passarinho disse aqui. O deepfake. Gente, aquilo é maravilhoso, mas assim, existe um ser humano por trás para fazer aquilo. Para chegar ao tom certo. Né? Não é... Então, eu não acredito que seja uma extinção assim, de todas as profissões, mas que sim, se você não tiver buscando e tem uma mentalidade de lifelong learning, que é o que a gente fala hoje, que é um eterno aprendiz, que busca se atualizar, se firmar dentro da tua profissão, você vai ficar para trás. Isso é um fato. Sim. Tem uma frase que eu vi que diz assim, né? A inteligência artificial, ela não vai tirar o emprego das pessoas. As pessoas que sabem de inteligência artificial vão tirar o emprego das pessoas que não sabem. Não sabem. Por isso. E sempre vai ter a demanda pro humano, né? Eu penso, tem coisas que já acontecem. Muitas empresas automatizaram ali um atendimento lá com chatbot, então você tem uma dúvida que é recorrente e você joga. Mas às vezes ele não chega no nível, tem hora que você fala assim, eu quero falar com alguém. Eu queria que um outro ser humano me respondesse, porque ele vai ouvir a minha necessidade no meu tom de voz, o que eu vou trazer, e ele também vai poder acolher essa minha dúvida, essa minha preocupação, e vai me dar a resposta mais específica. Então eu acho que mesmo em coisas operacionais, tem ali o detalhe da pessoa. Por exemplo, os supermercados que automatizaram caixa. Sempre tem uma pessoa lá olhando. Sempre. Para ver se acaba a sacola, se o cliente está registrando direito, se travou a máquina, para dar essa assistência. Então, o fator humano, ele nunca se perde, né? Ele está sempre ali presente. Exato. E qual que é o diferencial dessa pessoa, por exemplo, que agora vai atender? Então, é isso que a gente tem que olhar, né? O que é que eu preciso ter de competências técnicas ou comportamentais para estar neste lugar, onde a máquina não me substitui, mas ela junto comigo entrega o resultado final, né? Sim. É isso. E um outro ponto também, né, que é interessante trazer, até falando sobre tecnologia, como é difícil encontrar profissionais de tecnologia, como é complicadíssimo achar um monte de vaga aberta, né? E agora com as tecnologias de inteligência artificial, Big Data, eu queria entender como a parte de recrutamento e seleção está trabalhando para conseguir encontrar esses profissionais. Porque assim, hoje em dia, a pessoa vai participar de um processo seletivo, a pessoa que está ali conversando com ela, que é de recrutamento e seleção, a galera conhece da área. A galera foi a fundo. Eu já vi até que tem treinamento para que as pessoas conheçam da área de tecnologia para poder captar e se torna um nicho de mercado também, né? Também. Dentro desse subsistema de recrutamento e seleção, existem as pessoas que fazem recrutamento de tecnologia, né, especificamente. E aí existem também cursos de capacitação para que ela... de níveis, inclusive, porque dentro da área de tecnologia a gente tem um universo, né? Então a gente tem o desenvolvedor,
Né? E aí, dentro desse desenvolvimento, uma pessoa que é front-end, que só desenvolve a parte que todo mundo está enxergando ali do site, digamos. O back-end, que é quem está fazendo a programação dos campos. Sim. Fulano, eu preciso de um fulano que seja desenrolado e que saiba o que faz na frente e atrás dos... Beleza, é full stack. Um monte de expressões que se eu, enquanto recrutadora, não souber, eu não vou conseguir atrair essas pessoas. Você é a ponte, né? Exatamente. Então, para isso, precisamos fazer um curso. E aí existem cursos de níveis básicos, intermediários e avançados, porque se você for contratar um gerente de produto, você tem que entender um pouco mais profundamente desse universo, quais são as competências técnicas que essa pessoa vai fazer. Imagina, eu conversando com alguém, né? Vou contratar alguém de marketing para minha área, estratégia de inbound, eu não sei nem o que é isso. Não sei qual é a diferença de inbound marketing e outbound. Eu não sei o que é funil de vendas. Então, eu preciso... Então, o que é legal e mágico, aí uma pontinha assim, para defender minha área, dentro da área de recursos humanos, é porque a gente aprende um pouquinho. A gente não executa, a gente não é especialista, mas a gente aprende um pouquinho do universo de cada área dentro da organização para isso. Mas voltando para a área de tecnologia, houve naturalmente esse boom crescente onde, na pandemia especificamente, onde a galera de tecnologia poderia barganhar o que eles quisessem. Sim. Né? Gente, a gente estava competindo com empresas internacionais. E de verdade, era difícil, aconteceu comigo. Eu estava em outra organização onde tinha empresa americana pagando em dólar. Eu vou fazer o quê, senhor? Não tenho como. Isso já diminuiu bastante. Hoje você pode ver que já não tá mais essa coisa da... Passo 2 meses e vou para outro lugar. Não, a galera já deu. Por quê? Porque houve uma recessão no mercado, vários layoffs em empresas de tecnologia, o que é muito natural. Porque se eu recebi um monte de investimento, queimei grana aqui, ó, dinheiro, contratação. Chega uma hora, platô. De 2 uma, eu recebo outro investimento para continuar queimando, ou eu tenho que agora entender o que faz sentido. Se eu tô gastando mais ou menos do que eu tô ganhando, então tem que ter o equilíbrio. Sim. Então, ou eu entro em frozen ali, no contrato, mas ninguém mantém quem tá, ou eu tenho que fazer os layoffs, que é para eu ter rentabilidade, né? Então, assim, e aí a área de RH precisou estar atenta a tudo isso, não apenas a um subsistema recrutamento e seleção, mas dentro desse universo, o que é que eu preciso saber? E do negócio, de mercado, tudo para eu poder conquistar e atrair esse talento. E ainda manter o que eu tenho na minha casa. Porque não vai ser um Gympass, gente, que vai fazer o teu profissional sair, tá? Nem ficar. É muito mais do que isso. A galera de tecnologia... E aí, mais uma vez, a gente fala de propósito, que é algo que está sendo batido muito na tecla, não só por mim, mas por tanta gente no mercado. Mas é porque, assim, ele quer, o profissional da tecnologia quer realmente entregar. Quando ele está ali no mais do mesmo e ele não vê projetos diferentes, coisas diferentes, desafios, ele vai fácil para outro lugar, porque outro lugar vai pagar igual ou mais. Entendeu? É isso, é basicamente isso. Então, a gente tem que estar cada vez mais antenado aí nessa área, entendendo os pormenores do que a profissão faz para buscar os melhores talentos. Eu vi um negócio no LinkedIn, quando tava rolando esse esquema do layoff. Tinha uma pessoa que era de recrutamento e seleção. Aí ela criou uma planilha no Drive e falou, olha, quem saiu de empresa X, preenche essa planilha aqui colocando... o cargo, o que você fazia, tal, pra gente tentar realocar. Perfeito. Fez um banco de dados gigantesco da galera que foi saindo e trocou, e ela foi realocando todas as pessoas, bateu a meta dela, que ela precisava, e a galera que tava procurando emprego encontrou também. Ajudou, né? Exato. 2 em 1, perfeito. Isso me faz pensar numa coisa, né? Essa falta de profissionais em tecnologia, e aí acho que tem 2 momentos, que é, para muitas pessoas, essa oferta farta de vagas de emprego em tecnologia abriu a possibilidade da migração de carreira, né? Para a tecnologia e a movimentação geral de profissionais para áreas em que elas veem mais oportunidade do que onde normalmente ela se formou, tem a primeira formação. Verdade, né? Verdade. Queria saber um pouco a tua opinião sobre isso, assim, quantas empresas estão abertas para esse processo de migração de carreira, o quanto isso é positivo, se esse conceito de carreira linear ele ainda existe, se é uma tendência que mude, como que é essa questão da mudança de carreira? Já começo de trás para frente. Gente, não existe mais carreira linear.
vão existir algumas empresas que ainda insistem nisso, mas que não faz sentido. Hoje, inclusive, eu ouvi uma coisa que me deixou bem intrigada, que foi... Intrigada no sentido positivo. Adoro quando eu sou provocada a pensar sobre algo que é totalmente diferente do que costumeiramente os RHs fazem, que muita gente ainda, muito candidato, colaborador, busca pelo plano de carreira. Sim. Mas, na verdade, a carreira é sua. Então, por que você projeta na empresa o seu futuro? Veja, quem tem que estar preparado é você, quem tem que buscar as oportunidades é você, quem tem que buscar o problema para trazer a solução é você, porque você tem interesse em crescer. Quando você espera algo desenhado, bonitinho, que vai te levar por um único caminho, pode ter certeza que você pode até conseguir, mas vai demorar mais tempo do que você deseja. Então, essa carreira linear, por vezes é necessário a gente rodar tanto, fazer tantas voltas dentro da organização, seja para enriquecermos enquanto repertório, enquanto conhecimento técnico, ou ainda mais, às vezes você sabe muito tecnicamente, mas você não tem skills necessários, seja para ser um especialista e estar ali à frente, junto com esse osso, para falar sobre negócio e tudo mais, Sim. seja porque você não tem ainda aptidão para ser um líder, porque liderança é algo que a gente aprende. Sim. Então, pensar em carreira linear é algo que, sinceramente, acho que hoje, esquece. Você tem que entender primeiro para onde você quer chegar enquanto carreira. E aí uma dica, olha para quais são as pessoas que você admira. Vai lá no LinkedIn, que é uma excelente rede social, profissional. Sim. Busca pessoas, então alguém que, sei lá, você, eu vejo fulano de tal, eu gosto muito do jeito, as postagens, para mim é coerente, faz sentido. Segue, o que é que essa pessoa está fazendo? Ou o que é que ela fez para chegar até ali? Sim. Por vezes essas pessoas dão um passo atrás. E aí hoje a gente vê muita gente que naturalmente estava numa carreira, seja porque lá atrás a gente vem de uma cultura onde os nossos pais sugeriam eu queria muito que você fosse advogado, médico, engenheiro. E aí você vai, primeiro porque nós não estamos sendo preparados há muitos anos. Talvez agora um pouco mais fala-se disso, mas ainda não o suficiente no nosso ensino médio, na escola, porque a gente quer ser, o que significa, o que é realmente ser um engenheiro civil. Como é que eu vou trabalhar, o que é que eu preciso fazer, qual vai ser meu dia a dia, trabalho final de semana, não trabalho? O que é ser um líder? Eu quero trabalhar com RH, beleza, quais são as aptidões? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma escuta ativa, que eu vou separar a pessoa do profissional ao ponto de acolher alguém que tem uma opinião totalmente adversa à minha, que acredita, tem crenças totalmente diferentes das minhas. Se não, amor, não vai para essa área. É porque você não... Entendeu? Vai para outra. E aí tem alguns profissionais que passaram nesse período de pandemia, diante dos crescentes e booms de startups, a pensar sobre tecnologia. Inclusive por medo de perder sua profissão, seu cargo para uma máquina, que é o que a gente falou agora há pouco. Então começaram a pensar na possibilidade, seja porque sempre gostou e antes não tinha essa possibilidade por causa dos pais, que incentivava você a ser outra coisa, ter outra carreira, ou porque você começa a enxergar agora novas possibilidades e entende que é possível você estar num lugar fazendo algo diferente, que é prazeroso e que te paga melhor. Então muita gente de diversas idades começaram de fato a fazer cursos. Qual é o dificultador e por que então, Lucia, a gente encontra ainda tantas vagas no mercado que não são preenchidas por esses profissionais? Porque eu acredito que, assim como a necessidade da organização, que é muito... A gente tá no mundo bunny que não dá tempo, né? É tudo aqui para ontem. Então, às vezes, algumas organizações elas já querem o profissional pronto e experiente. Eu diria que o melhor caminho, que não é simples, porque há um custo para isso, é a gente capacitar, é a gente formar empresas talvez maiores que têm o time e budget, né, orçamento para investir, é o melhor caminho, porque eu vou estar ali, o profissional, inclusive, ele vai ter essa, não só apenas sensação, mas de fato, ele vai enxergar uma carreira. Ele vai estar... É uma empresa que está investindo em mim, em conhecimento, onde tem possibilidade de crescimento, oportunidades aqui dentro, maravilha. E desafios. Então, lugar perfeito para mim. Mas existem ainda empresas que não têm esse time, não têm esse tempo para esperar, nem recurso para investir, e que quer esse profissional pronto. Então, aquele que está de migração, ele vai ter que
vai ter que ser sagaz e começar a fazer, talvez, alguns trabalhos voluntários, alguns testes, estar presentes em eventos, ter uma excelente rede de apoio e network, que isso hoje em dia não pode deixar de ter, né? Inclusive, Lucy, beleza, você tá falando de profissional, mas eu sou aquele cara, o jovem aprendiz, deixa eu te lembrar. Eu sou alguém que eu acabei de começar. Sim. Tô tendo minha primeira oportunidade, não faço ideia do que você está falando. Como é isso? Eu acho que parte o princípio, assim, começa exatamente nessa inquietação do entendimento. Eu não sei como fazer, mas eu sei que alguém sabe, então eu vou buscar essa resposta. Sim. Então eu pergunto, eu leio, eu vou atrás, eu fico sabendo, vai ter um evento de tecnologia, grande ou não, sei lá. Vou lá, vou bater na porta, vou ver como é que funciona, o jovem hoje ele precisa ser curioso, né? A curiosidade é que vai o levar a caminhos distintos, até porque dentro de casa, às vezes, ele é o único que entende tecnologia. O pai, a mãe, não faz ideia. Então, se eu não tenho network, naturalmente que ninguém começa já tendo, eu preciso, no mínimo, ser curioso e perguntar para construir essa rede. E é uma loucura, porque é a geração que já nasce com o celular na mão e é a que menos talvez saiba como usar isso como essa ferramenta de busca, né? Para encontrar as informações, para tirar dúvida. Fato. Isso é super curioso. E pegando também essa tua fala sobre a questão da formação e da transição de carreira, eu não consigo pensar em outro caminho assim para as empresas que não seja se abrir para essas duas coisas. Seja porque você tem uma escassez de profissionais, então você dentro do seu cenário você vai ter que investir nisso de alguma forma, seja baixando a tua régua, colocando mais experiente com mais novo, pegando alguém em transição de carreira, quanto aceitar a transição de carreira, porque eu acho que nesse ponto o nosso sistema de educação ele é um pouco cruel, assim, né? Ele não te prepara para o mercado de trabalho e ele te obriga a fazer escolhas muito cedo. Você termina o ensino médio com 17, já para prestar vestibular. O que você vai fazer da vida? Pro resto da sua vida. Exatamente. E você não pode errar. Sim. E depois não pode trocar. Então isso é muito cruel, né? Gente, eu sou prova viva disso que você está falando, Gi. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa, como eu falei, gosto de cultura, gosto de dança, de música, de tudo isso. E desde muito pequena, eu fazia teatro, fiz balé clássico muitos anos, fiz parte do Balé Popular do Recife. Então, assim, sempre tive envolvida com cultura. E quando eu cheguei nesse momento, eu fiquei, gente, eu vou fazer o quê no vestibular? Por quê? Aí eu comecei o primeiro ano do ensino médio na época, né? Que agora é primeiro, segundo, terceiro. Acho que ainda se chama assim, né? Mas o primeiro ano, área de saúde. Porque ou você vai ser médico, ou você vai ser... Até porque, gente, isso era a década de 90. Então, ou você vai ser médico, ou você vai ser advogada, né? Porque todo mundo... Então, a minha área, então, é saúde, porque eu gosto de ajudar pessoas. Já desde lá eu entendia que eu queria ajudar pessoas. Mas como, eu não sei. Aí, quando eu cheguei no terceiro ano, eu entendi que não, gente, não tem nada a ver. Eu comecei a pensar, e aí eu tive a oportunidade de ter pessoas, professores, onde eu sempre fui muito curiosa, que aí, comecei a perguntar. Sim. E aí eu fui, gente, eu sempre gostei de tudo isso, de cultura e tudo mais. Talvez não seja medicina minha vocação, assim, talvez não seja a área de saúde. E na época, o curso de turismo era algo que era muito... Estava crescendo lá em Recife. Só que era um turismo de sol e mar e tudo mais, não era bem isso, mas, enfim, eu vou fazer. E aí fiz, porque os 4 primeiros períodos do bacharelado em turismo é igual ao de administração. Então você vê tudo, estatística, você vê um monte de coisa assim que você diz, mas não era turismo. Só que... Pesquisar a grade do curso. Muito, é importantíssimo. Mas, ok, vamos lá. E aí eu comecei a estagiar numa companhia aérea. Não vou dizer qual é, porque a gente não existe mais. Pra não, né? Já falei da minha idade, mas não precisa reforçar. E aí foi onde eu disse, caramba, eu tô aqui, imagina, eu vim de periferia, num lugar, num universo totalmente diferente pra mim. Mas... Só que chegou uma hora que agora é comissário de bordo. É o próximo estágio. Eu ficava no cheque de voo e tudo. E agora você vai precisar fazer um curso. Aí eu fiquei pensando, mas eu também não queria voar. Do mesmo jeito que eu não queria, sei lá, médica pra ficar domingo, feriado, dia santo, Natal, Ano Novo. Não queria, tava vivendo assim.
turismo também tem um pouco disso. Enquanto todo mundo tá se divertindo, você tá trabalhando. Então, cara, de novo, eu acho que eu escolhi a coisa errada. E aí fui trabalhando em outros espaços até que o RH me encontrou. Eu não escolhi RH. Mas o RH me encontrou, e aí foi quando eu disse, gente, não é que é isso aí, ó, ajudar pessoas, mas é aqui que eu quero. Ah, Lucy, mas e aí, você não trabalha final de semana? Bom, ao passo que você vai crescendo a depender da situação, é isso, mas é bem menos. E aí, esse era uma coisa que eu não gostaria, e sou muito feliz no que eu tô hoje, mas quando eu decidi fazer essa transição de carreira, eu já tinha meus 26 anos. Uhum. Eu já tinha tido uma bagagem já nessa área. Como é que alguém ia me contratar? O que foi que eu fiz? Existe uma ONG até hoje, de Belo Horizonte até, mas que tem unidade lá em Recife, que é para jovens aprendizes também, etc. E aí eu fui ser voluntária. Que legal. Falei, tinha amigas que já eram da área de RH, eu perguntei, o que é o recrutamento de seleção? Vai me contando aqui, vai me falando e tal. E aí, nessa ONG, eu basicamente fazia simulações de recrutamento e seleção. Então, eu tive que aprender sobre como construir um melhor currículo, como se apresentar, e eu ensinava isso para os jovens. Então, foi uma forma de já colocar no meu currículo aqui, ó, experiência com recrutamento e seleção de vagas operacionais. Porque, de fato, eu nunca tinha feito real de lideranças, então eu tinha que falar. E aí, uma empresa viu, opa, entrei para o recrutamento e seleção. Então, assim eu fui entrando nos outros subsistemas e aprendendo. Então, essa mudança de carreira não é fácil, mas há caminhos, né? Para que eu convença as empresas, talvez, a me dar a chance, que hoje já tem outras que já dão com mais facilidade, mas a maioria a gente sabe que é profissional pronto, eu preciso ter artimanhas e buscar em outros formatos, como foi o caso, fui voluntária. Sim. Eu fiz sem ganhar dinheiro para ter o conhecimento. Sim. Entendeu? Então, eu obtive experiência mínima para entrar. Então, com isso, você pode fazer em qualquer área. É por isso que eu tô falando. Você quer migrar para tecnologia? Quero, beleza. Então, vai para um hackathon, enfim. Uhum. Hackathon, né? Se você tá sabendo que, por exemplo, lá em Recife tem um Porto Digital, volta e meia tem eventos gratuitos, online ou não, presencial. Vá, filho, se inscreva, vá lá, faça valer, vai entender, vá para perto, pergunta. E aí você vai construindo essa rede e de repente, não, eu quero vir para aprender. E aí você começa a construir, e aí já faz um colega que está num projeto novo, e você tem interesse. Enfim, é assim que você começa, tá? Ou se você, claro, tiver a sorte de ter, de fato, pessoas que já estejam numa organização e que tenha facilidade de te dar essa oportunidade ou de investir na tua capacitação, ótimo. Né? Que também existem essas possibilidades. Sim. Acho que é basicamente isso. Não desistir. Mas é interessante a gente trazer esse ponto, né? Porque, assim, normalmente quando a gente é novo, assim, tá imaginando o primeiro emprego, a gente acha que o nosso primeiro emprego vai ser exatamente naquela profissão que a gente imaginou. Sim. E dificilmente, para a maioria dos jovens do Brasil, para a realidade que a gente tem hoje, não é assim. Não é. Tipo, eu quero ser médico. Meu primeiro emprego então vai ser como médico. Meu amigo, dependendo de onde você nasceu. O caminho, e eu acho que também a gente não pode ser tão fechado assim. Você vai acumulando vivências, experiências, conhecendo pessoas, e é isso, assim, às vezes é a profissão que encontra você, que é um pouco do que você trouxe, né? Sim. Essas vivências, aí você fala, cara, eu nunca me imaginei fazendo isso, é totalmente o oposto do que eu pensava no começo, mas tem que se permitir. Exatamente. Né? E aí a gente brinca, né? Que a mosca do RH me mordeu. Como que a mosca morde, gente? Mas é assim que se fala. Mas enfim, é isso. E aí você, no caso, eu me achei, foi onde eu comecei a ter brilho nos olhos e entender que eu ajudo pessoas desenvolvendo-as, eu ajudo pessoas acolhendo-as, eu ajudo, sabe? Então minha missão, que eu depois entendi que era missão de vida de fato, ela se fez completamente presente na minha profissão, se faz até hoje. Então, é isso. Se você pensa em mudar de carreira, estude sobre ela e faça. Ainda que alguém te diga, mas são vagas mais remotas, não é tão simples. Se você entendeu que é ali onde brilha teus olhos, onde você vai ser feliz, vire autoridade naquilo, entendeu? E nunca vai faltar emprego pra você. Sim. Entendeu? Acho que é isso. De bola. Lucy, o Rafa começa perguntando, né, sobre quem é você, e agora, para encerrar, eu queria te perguntar,
A gente falou sobre tendências hoje, né? Então, Sim. profissões, tecnologias. O que você vislumbra para o futuro? O que você deixaria de mensagem para o jovem que está ingressando no mercado de trabalho agora? O que ele pode esperar nos próximos anos? O que você sente já de tendência? Tá. Eu vou começar falando de uma coisa que a gente tem vivido muito e que as pessoas não estão preparadas para a convivência que é. Hoje, a gente, olhando para uma organização, você consegue enxergar até 5 gerações no mesmo lugar. Nossa. Verdade. Nenhuma delas está preparada para conviver, mas elas precisam. Uhum. E esse é um dos grandes motivos de embate. Eu tenho mais experiência, então você precisa me ouvir, porque você acabou de chegar. Você não... Meu amor, você tem que ainda ralar muito, comer muito feijão com arroz para chegar onde eu cheguei. Só que esse eu que eu tô falando aqui, passei às vezes 15, 20 anos da minha carreira na minha jornada até chegar a uma gerência, por exemplo. Sim. E você que tá aqui, começando agora, você tem muita ansiedade para que as coisas aconteçam muito rapidamente, porque a tua geração já nasceu aqui, ó, nesse mundo que é muito acelerado, com informações na palma da mão e tudo mais. Você não tá a fim de passar nem 2 anos, quiçá 20, para chegar a uma gerência. E aí, o que eu diria para as pessoas, sobretudo para os jovens hoje em dia, é que é excelente saber que você tem a ansiedade e a vontade de se tornar alguém logo quanto antes. Mas não deixe de respeitar e de entender a trajetória de todas as outras pessoas que vieram antes. Por quê? Busque sempre o conhecimento, busque sempre o entendimento, a experiência. Você não precisa viver o que as pessoas viveram, mas se você souber o que elas viveram, você vai evitar passar pela mesma coisa. O famoso caminho das pedras, né? Gente, pelo amor de Deus, aproveita que tem essa pessoa do teu lado. Tem um ditado chinês que fala assim, o homem, né? Fala o homem, mas enfim, a pessoa inteligente é aquela que aprende com os erros, com os seus próprios erros. Mas a pessoa sábia é a que aprende com os erros dos outros, ou seja, não preciso passar para aprender. Pra ver, né? Entendeu? Então eu diria que dentro dessa primeira perspectiva, que é choque de gerações, você que está começando agora, você tem tudo para ser melhor do que a gente que está aqui agora, nesse momento. Por quê? Você tem as melhores oportunidades, você tem acessibilidade. Gente, eu estou falando de uma mulher, né, negra, nordestina, por mais que não retinta, mas as minhas oportunidades, sobretudo hoje, com 40, é diferente da mesma mulher, do mesmo lugar, com 20 anos. Então, se ela tiver a sagacidade de aprender com a de 40, ela vai ser melhor do que a de 40 com 30, ou menos, 25. Entende? Então, assim, respeite, né? E seja aberto ao novo, a tudo que tiver de oportunidade na sua frente. E você, geração que já tem muita experiência, não deixe de se atualizar, porque senão você vai ser dragado. As pessoas elas vão te atropelar em fração de segundos. A gente nunca sabe de tudo, né? Ninguém vai saber de tudo, nunca vai saber. Todo mundo tá aqui para aprender. Por mais que eu tenha expertise em tal assunto, eu não vou saber de todos. Então alguém vai ser expertise em outro que eu não sei. Então esteja aberto sempre, com muita humildade, pé no chão. Mas não deixe de aprender. Falamos aqui de tecnologias novas, novos formatos de trabalho, mudanças que essa pandemia nos trouxe. Mas o que vale para o futuro não deixe de ser um aprendiz sempre eterno, que é esse bendito lifelong learner. Nunca deixe isso de lado, porque você vai conseguir conversar com pessoas de diversas gerações, respeitando as diferenças e sempre se destacando, porque você sabe um pouquinho de cada coisa, entendeu? Então acho que esse é a grande sacada que eu deixo aqui. E eu, me olhando dentro disso tudo, eu me considero essa pessoa que está sempre em busca de informações, de estar antenada. Eu amo estar entre jovens de gerações opostas, porque até para eu entender, gente, mas por que quer tanto, né? Coisa tão rápida, 6 meses, já quer aumento de salário, já quer... Porque é outro universo, é outra coisa. Vamos agora se colocar no lugar do coleguinha?
né? Ele não precisa esperar. Que bom que ele gosta, que bom que ele fala, que bom que ele quer. Isso me faz aprender e sair desse meu local, sabe? Sim. Então, eu me vejo, continuo me vendo alguém que trabalha com pessoas e cultura, que ajuda pessoas em qualquer instância, mas sobretudo, hoje estou como líder, gosto desse lugar, mas não sou. E enquanto estiver, e sempre que estiver, quero muito poder desenvolver pessoas. Quero muito poder passar o pouco que sei e aprender com elas. Eu me vejo num futuro próximo ou distante sendo essa pessoa que quer deixar um legado, que quer deixar um aprendizado e aprender também sempre. Acho que é isso. Muito legal. Gente, quanto aprendizado, Nossa. quanta coisa incrível. Lucy, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui. Foi extremamente enriquecedor para nós, para o nosso público, para todo mundo que for acompanhar, que está acompanhando o nosso podcast, né, Gi? Isso. Bem, e antes de encerrar, chegou uma pergunta aqui da nossa produção, na verdade. E essa pergunta veio trazendo o seguinte tema. Como é que hoje, durante o processo seletivo, né, muitas vezes pedem redação e tal, e com o ChatGPT hoje, que é essa ferramenta que todo mundo está utilizando, que está em alta agora, como é que vocês fazem para trabalhar com isso? Tipo, às vezes, eu não sei se esse texto é da pessoa, se é do ChatGPT, como é que funciona isso? Uhum. Gente, primeiramente, quando a gente pede uma redação, existem algumas possibilidades. Antigamente, o presencial é porque existe uma ferramenta chamada grafologia, onde a gente consegue identificar pelo formato da letra da pessoa qual é o perfil comportamental. E funciona, é verdade? Funciona, é um teste técnico, Caraca, sobretudo para... Aí você tem um curso, né, que você faz. Sim. Assim como a gente tem... você viu aí, eu sou analista comportamental, perfil DISC. Então eu fiz uma formação do DISC, eu consigo passar esse teste e ver. A grafologia é a mesma coisa. Então pouco importa o que você vai falar. Geralmente, antigamente dizia, quem sou eu? Quem aguenta mais? E aí o que você colocasse lá não era o que eu ia analisar. O que eu ia analisar era se tua letra sobe ladeira para de lá direito, para cima ou para baixo, se ela é mais fechada, se ela é alongada, se ela é grande, arredondada, tudo isso quer dizer uma coisa dentro da grafologia. Fui enganado. Então, vamos lá, não seria o caso, porque eu estou entendendo que você está solicitando uma redação online para a pessoa responder, então não é por causa disso, é digitado. E aí, qual é o objetivo final, então? É eu entender como essa pessoa desenvolve. Se eu estou entendendo que ela está usando o ChatGPT e eu não tenho um recurso que faça conferência se é a ChatGPT ou não, então talvez eu tenha que mudar o formato de entendimento do objetivo final. Será que a entrevista por competência não seria uma melhor substituição para isso? Porque assim, tu não tem como inventar comigo online não, amor. Entendeu? Até porque eu vou te fazer uma pergunta em cima da tua resposta, você não sabe nem o que eu vou te perguntar. Mas, se você já tem recursos, e aí eu tô falando isso porque a empresa que eu trabalho acabou de desenvolver, a gente está para lançar, dentro da nossa plataforma, como somos uma plataforma de eventos, então, muitos dos nossos clientes são da área de educação, grandes empresas, enfim, instituições de ensino, e uma das coisas que podem fazer dentro da nossa plataforma é submissão de trabalhos. Então, eu posso ter lá dentro, por exemplo... um lançamento de livro, etc. E isso acontecia. Defendi aqui, minha tese, tô lá nos Estados Unidos, defendendo para a banca daqui do Brasil, tal, submeto ali. Como é que eu ia saber se aquilo ali realmente foi escrito da sua cabecinha ou se você usou o ChatGPT? Então a gente desenvolveu, tá para lançar agora já, acho que já semana que vem, um recurso dentro da nossa plataforma que vai ler para saber se de fato foi um IA ou se foi você que escreveu. Então a gente já mata. Aí é isso. É saber se vocês têm algum recurso que consegue fazer isso. Se não tem, qual o objetivo, então, de fazer essa redação? Será que esse ainda é o melhor formato para o recrutamento e seleção? Ou a gente busca outros formatos que vai fazer com que você alcance o mesmo objetivo? Sim. É isso. E eu acho que para o candidato, assim... Eu sou do time que acha que quando a coisa não é verdade, não se sustenta. Amor, não se sustenta. Você pode até conseguir entrar.
Mas você vai conseguir sustentar isso, assim? E a hora que tiver o colega do lado, e assim, ai, manda, né, faz aí o relatório pra gente entregar, vamos fazer a produção. E eu acho que a escrita, ela tá muito atrelada com a nossa forma de raciocinar e de falar. Sim. Então, em algum momento, você vai ficar vendido, a galera vai falar assim, putz, amigo, isso aqui não é você. E aquilo, né? O plágio não tá pronto pra improvisos. Exatamente, É Rafa. Se tu plagiou, não dá pra improvisar. Isso. Exatamente. É bem por aí, gente. Né? Bem, Lucy, é isso. Eu queria agradecer demais a sua participação. Foi incrível trocar contigo, conversar. Aqui você trouxe tantas experiências, tantas vivências pra gente aqui. Foi incrível, foi demais. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Não, eu que agradeço, né? Rafa, Gia, toda a galera do TOTS, OS, enfim. É extremamente importante a gente ter esse tipo de oportunidade, inclusive, para trazer um pouco da nossa realidade, né? Ainda há pessoas que acham que o RH é para abraçar a árvore. Às vezes abraçar a árvore faz parte, mas não é exatamente isso e só isso. Enfim, e aí ter como trocar e trazer um pouquinho da vivência, principalmente para os jovens, para essas pessoas que estão começando agora, para mim é sempre um prazer. Faz parte, inclusive, estar aqui, faz parte também da minha missão, ajudar pessoas. Então, obrigada, na verdade, pelo convite, obrigada pela oportunidade. Fico extremamente feliz de estar aqui, nesse momento, em São Paulo, para poder participar junto com vocês. E desejo sucesso, de fato, nesse videocast maravilhoso, tá bem? Obrigada, Lucy. Muito obrigada também a você que ficou acompanhando a gente durante mais esse episódio. Não deixe de fazer o seu comentário aí, o que você achou, né? A gente falou sobre vários assuntos que estão super em alta. Deixa o seu comentário, que é super importante pra gente saber o que vocês estão achando, né, Rafa? Isso aí. Bem, então, fiquem atentos no nosso canal, que em breve nós chegamos com mais um novo episódio e mais um convidado incrível, como foi a nossa Lucy aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, Até tchau. mais, gente.